Oi gente, de volta, Saba Fonseca por aqui e por aí. Estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Olha, você não vai acreditar quando eu te disser quantos pães desses modelos vendi durante um ano inteiro. Pasmem, pois em só um dia foram confeccionados mais de 100 unidades encomendadas às pressas. Agora, para te fazer um mimo que eu adoro, vou te passar essa receita completa para você saborear os louros da fama. Faça, tente, surpreende e deixe aqui na seção de comentários como foi o seu resultado, tá bom? Fica até o final do vídeo porque hoje tem o pão que mais vendi até agora, 100 pedidos em um único dia. Unte em farinha uma forma retangular de 34 cm de comprimento, 23 cm de largura e 5 cm de altura. Essa forma precisa ser bem alta para ajudar a formação, estrutura e decoração dos pães confeccionados aqui. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso, então, aos poucos, até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexer com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa.
Pincele o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos, aqui nesse caso, são suficientes. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Com um cortador de massas, divida essa massa em 2 pedaços iguais. Em seguida, faça 2 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Com a ajuda de um rolo de macarrão, abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 45 cm de comprimento por 30 cm de largura. Trace uma linha imaginária abaixo do centro do retângulo aberto, dividindo 25 cm para a parte superior e 20 cm para a parte inferior. Agora, com o cortador de massas, separe as 2 partes bem na linha imaginária. Com as pontas dos dedos, pressione todas as laterais do retângulo aberto. Faça isso em toda a massa na parte superior. Faremos também isso daqui a pouco na parte inferior. Pincele em toda a parte superior da massa a mistura de ovo batido com açúcar. Em seguida, misture em um recipiente 100 gramas de açúcar cristal com uma colher de sopa de canela em pó. Polvilhe 50 gramas dessa mistura de açúcar com canela em toda a superfície da parte superior. Faça isso usando uma metade. A outra metade dessa açúcar misturada com canela em pó faremos na outra massa, pois aqui, como já te disse, faremos 2 pães. Comece a enrolar a massa no retângulo no sentido do comprimento até chegar no corte da linha imaginária. Pressione com as pontas dos dedos as laterais deste cilindro de massa para vedar e fechar bem o açúcar misturado com a canela dentro do cilindro. Deixe esse pão disposto aí com as dobras sempre para baixo. Pegue agora o cilindro de massa já enrolado e meça uma linha imaginária bem no centro da massa inferior. Coloque o cilindro de massa bem no centro dessa massa. Faça tudo isso com o cilindro de massa disposto em cima da massa inferior. Retire o cilindro de massa de cima da parte inferior e veja essa marcação da linha imaginária. Digo, das 2 linhas que devem estar bem alinhadas no centro. Nessa parte do centro das linhas imaginárias, formando um retângulo, trace uma linha imaginária, formando assim 2 lados. Trace novamente outra linha imaginária no meio dos 2, formando agora 4 lados. Trace novamente outra linha imaginária, sempre ao meio, meio e sempre no meio de novo, até formar 16 linhas imaginárias de cerca de 1 centímetro cada uma, que vamos chamar aqui, daqui a pouco, de tiras. Lembre-se que a partir de agora,
Essas linhas imaginárias cortadas 1 centímetro de cada uma vão formar as nossas tiras depois do corte. Agora, com o cortador de massas, corte 16 tiras, mas sem sair do retângulo central que medimos com as duas linhas imaginárias. Para fazer a decoração é fácil. Sempre deixe a primeira tira sem mexer, ok? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Pegue agora a primeira tira segura pela mão. Passe a segunda tira dentro da argola formada pela primeira tira. Agora passe a terceira tira dentro da argola formada pela segunda tira. Passe a quarta tira dentro da argola formada pela terceira tira. Faça isso sucessivamente até terminar todo o trançado. Sempre deixe a última tira nas extremidades sem mexer, ok? Quando chegar no final, pressione a última tira dentro da argola bem no finalzinho de massa. Pincele agora, ainda na bancada, a mistura de ovo batido com açúcar na superfície do cilindro de massa e também no trançado da parte inferior. Isso fará com que obtenha a vedação e a colagem de uma massa na outra. Mas essa parte é opcional, tá bom? Se não quer fazer, não faça. Agora, coloque o cilindro de massa no trançado na parte inferior. Coloque o cilindro de massa com as dobras para cima, pois vamos virar o trançado para o lado oposto daqui a pouco, tá bom? Ajeite o cilindro de massa bem e comece a virar o trançado juntamente com o cilindro de massa. Ajeite bem o cilindro de massa e comece a virar o trançado juntamente com o cilindro de massa, bem junto. Isso surpreenda agora com o trabalho de trançado. Ajeite muito bem esse trançado para que ele fique bem no centro do cilindro de massa. Faça tudo isso que acabamos de fazer e descrever com outro retângulo de massa já aberto. São duas bolas que formam dois retângulos e que finalizam em dois pães, não é? Entendidos até aqui? Coloque os pães na forma já untada e farinhada. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar os pães não queimem e lhe formem casca embaixo. Deixe os pães descansarem por cerca de 1 hora ou até que um se encoste um ao outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Leve os dois pães para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície dos dois pães. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um, ativando assim o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal na superfície dos pães para decorar.